O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. Atenção! Este vídeo tem spoilers. Quase sempre, falar de Orson Welles é falar também de Cidadão Kane. Afinal, até hoje esse clássico impressiona, demonstrando que o primeiro longa do cineasta é a sua obra máxima. Mas a carreira de Welles deu vida a outros excelentes longas. E dentre eles temos outra obra-prima, A Marca da Maldade, um dos melhores filmes noir de todos os tempos. Esse é um filme que todo cinéfilo precisa conferir. Porque A Marca da Maldade é um daqueles longas em que cada plano parece ter sido meticulosamente planejado para impressionar. Como esquecer da cena de abertura filmada num complexo plano-sequência de 3 minutos de duração? Ou então dos ângulos de câmera tortos e baixos que criam um ambiente tenso? Ou ainda do jogo de luz que esconde os horrores da trama na mesma medida em que os revela? Mas A Marca da Maldade não tem méritos apenas visuais, porque a história contada no filme é uma das mais marcantes produzidas na era clássica de Hollywood. Esse é um conto não só sobre morte e crime, mas também sobre as diferentes maneiras como o caráter humano pode ser corrompido. It's a dirty job enforcing the law, but it's what we're supposed to be doing, isn't it? I don't know about you. When a murderer's loose, I'm supposed to catch him. Em A Marca da Maldade, conhecemos os recém-casados Mike e Suzy Vargas. Ele é um policial mexicano e ela é sua esposa americana. Certa noite, quando eles estão atravessando a pé a fronteira entre Estados Unidos e México, um carro explode com um importante empresário dentro. E a partir daí, Vargas se envolve na investigação junto ao policial americano Hank Quinlan. Só que esse caso vai se provar muito arriscado. Gangues mexicanas se envolvem e Vargas descobre que o admirado Quinlan, na verdade, é corrupto. E assim, vemos ambos detetives iniciarem um embate para ver qual dos dois prevalece. You framed that boy. Framed him! Se você já viu nosso vídeo sobre a estética do filme noir, você vai reconhecer vários traços desse estilo em A Marca da Maldade. A história é sobre um crime que envolve policiais, detetives e gangsters. A fotografia em preto e branco com altíssimo contraste, o uso de sombras e fumaça para criar padrões visuais quase hipnóticos. E, mais importante ainda, vemos aqui outra característica fundamental dos filmes noir: o deturpado senso de moral. Se tradicionalmente Hollywood contava histórias com heróis 100% bonzinhos e vilões 100% malvados, os filmes noir nos apresentaram personagens mais complexos. Heróis que agem de maneira questionável e vilões com quem podemos empatizar em algum nível. Pois bem, se fosse para resumir em uma palavra como A Marca da Maldade fala sobre moral, essa palavra seria corrupção. E eu não tô falando apenas da corrupção no sentido de atividades ilegais, mas também da corrupção num sentido mais amplo. A corrupção do caráter humano. Ao longo de todo o filme, vemos Orson Welles refletir sobre como uma pessoa pode corromper as demais, como reagimos ao nos vermos corrompidos e quais são as consequências de nossas ações em meio a tudo isso. Vamos analisar a trama. Se prestarmos atenção, vemos que o filme estabelece um padrão recorrente de personagens corrompendo uns aos outros. Por exemplo, Joe Grande, o gangster, convence o Quinlan a fazer algo para impedir que o Vargas exponha os atos criminosos do policial. Quinlan, por sua vez, transforma seu parceiro Menzies em um cúmplice de suas armações, mesmo que o Menzies não saiba disso. Outro personagem que o Quinlan corrompe é o Vargas. O herói do filme é apresentado como um policial honesto e ético, mas as ações de Quinlan deixam ele tão transtornado que logo ele se vê agindo com uma péssima conduta profissional. Listen, I'm no cop now, I'm a husband. What did you do with her? Where's my wife? E a própria Suzy é corrompida, mesmo que contra a vontade dela. Porque a mocinha irrepreensível acaba sendo capturada e drogada pelos gangsters, num esforço deles para manchar a reputação de Suzy e prejudicar a investigação de Vargas. Ou seja, temos uma espécie de corrente, com pessoas constantemente corrompendo umas às outras. Simbolicamente, esse é o toque da maldade aludido no título original, infectando qualquer um que entre em contato com ele. Então vemos que, de certa forma, o mal afeta quase todos os personagens principais do filme.
E o fascinante é que Welles usa esses personagens para criar uma espécie de espectro de moralidade. Em vez de apenas falar sobre o que há de mal no mocinho e o que há de bom no vilão, o cineasta nos mostra como bem e mal podem coexistir em diferentes equilíbrios. Na ponta positiva desse espectro, temos personagens como o advogado Schwartz, que é completamente honorável e não se corrompe em momento algum. Em seguida vem o Menzies e a Suzy. Personagens bons, mas que são corrompidos contra a própria vontade, vítimas de circunstâncias sombrias. Depois temos o Vargas, um personagem bom que escolhe agir de forma antiética, mesmo que seja em apenas um breve lapso de conduta. A seguir vem o Quinlan, um homem que quer fazer justiça a qualquer custo, ainda que ele mesmo tenha que se tornar um criminoso para atingir seus objetivos. E por último, na ponta mais negativa desse espectro, temos os gangsters, personagens completamente malignos que não apresentam um pingo sequer de decência ou de caráter. Outra forma como A Marca da Maldade fala da corrupção do caráter é usando as drogas como símbolo de ruína. Não é à toa que os gangsters, os personagens mais inescrupulosos, são um grupo de jovens viciados em drogas. Sem contar que a violência que eles cometem com a Suzy é injetar drogas nela. Mas o melhor exemplo mesmo é a relação de Quinlan com o álcool. Vamos voltar para aquela cena que eu destaquei agora há pouco, quando o Grande tenta convencer Quinlan a armar um esquema contra o Vargas. Até esse ponto, Quinlan já tinha deixado claro que ele abandonou o álcool. Inclusive, ele fala isso diretamente pro Grande. Why don't we go somewhere nice and private, huh? Where we can sit down and have a drink. I don't drink. Só que quanto mais o gangster fala, mais ele vai convencendo o Quinlan a agir contra o Vargas, por mais que o policial mantenha uma fachada de quem é contra a ideia. O detetive então toma um gole de whisky, segue se fazendo de difícil, até que... Shall we drink to that? I don't. Viu isso? Quando o Quinlan tá prestes a repetir pro Grande que ele não bebe mais, ele nota que na verdade já tinha tomado um gole da bebida sem perceber. Ou seja, agora é tarde demais. Mesmo que ele negue pra si mesmo, Quinlan já foi corrompido pelo esquema do gangster. E o filme nos indica isso simbolicamente apenas usando a bebida do policial. Juanita, 2 more double bourbons. E se isso não bastasse, o álcool vai ganhando mais importância com o avançar da trama. Afinal, Quinlan vai ficando cada vez mais bêbado. E quanto mais bêbado ele fica, mais violento e corrupto ele se torna. Agora que a gente já entendeu como A Marca da Maldade estabelece a corrupção de caráter entre seus personagens, a gente já pode entender melhor uma das principais perguntas que o filme faz. O que fazer quando nos vemos marcados pela maldade? Qual caminho seguir quando nos vemos corrompidos? Se a gente voltar para aquela escala de moralidade que o Welles estabeleceu com os personagens, vemos que ele reflete sobre as diferentes formas de reagir à nossa corrupção pessoal. Se formos como o Vargas, que se vê cedendo temporariamente à tentação do caminho antiético, podemos enxergar esse lado obscuro da nossa atitude e tentar não deixar que essa corrupção se repita ou tome conta de nós por completo. Se formos como o Quinlan, podemos não só ceder à corrupção, como também acabar distorcendo a realidade para justificar de alguma forma a nossa conduta imoral. E se formos como o Menzies, podemos nos revoltar contra a nossa corrupção pessoal e ativamente combater aqueles que nos corromperam. E assim, Welles nos mostra que nem tudo é uma questão de anjos contra demônios. Porque qualquer um de nós pode ser desvirtuado de uma forma ou de outra. E quando isso acontece, o que vai separar os heróis dos vilões é a forma como cada um de nós reage à marca da maldade que descobrimos em nós mesmos. Well, Captain, I'm afraid this is finally something you can't talk your way out of. You want to bet? Isso tudo só comprova como A Marca da Maldade realmente é uma obra admirável. Ela consegue falar sobre a imoralidade com uma nuance e com uma complexidade que impressiona até mesmo dentro do contexto do cinema noir, o que faz o filme se destacar ainda mais dos outros longas dessa estética. E para melhorar, essa história ainda por cima é contada com impressionantes movimentos de câmera, com planos cuidadosamente compostos e com uma fotografia que traduz perfeitamente o ambiente sórdido da trama.
É mais do que justo, então, que A Marca da Maldade seja sempre relembrado junto a Cidadão Kane como um dos melhores exemplos da proeza cinematográfica de Orson Welles. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E me diz uma coisa, você tem vontade de produzir vídeos, que nem a gente faz aqui no canal toda semana? Então a gente tem uma recomendação para vocês. É o curso online de edição de vídeo da Oz Escola de Audiovisual. A Oz é uma escola já tradicional daqui de Brasília, com mais de 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. E se você quiser atestar a qualidade do trabalho deles, é muito fácil, basta você ir no canal deles aqui no YouTube, porque eles já publicaram centenas de vídeos que você pode conferir de forma gratuita e ver que os caras realmente sabem do que estão falando. E tem um detalhe muito importante, se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. E além disso, você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da Oz e o canal deles aqui no YouTube. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.